por exemplo, o brasileiro tem uma crença muito forte de investir em imóveis. E aqui É a casa própria. A casa é própria. o sonho. Sem juízo de valor se isso está certo ou está errado. Sim. Tá? Porque é uma outra coisa que a gente vai falar mais na frente. Que o planejador financeiro, ele não tá ali para te ditar regras, sabe? Isso é certo, isso é errado. Ele tá ali para colocar prós e contras. E dentro de cada contexto, te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, beleza, a gente vai seguindo nisso e a gente tem uma pequena cota por dia, 5% aí, pra gente realmente utilizar de uma maneira, digamos assim, pensando mais devagar, refletindo. Só que quando a gente é mãe ou mulher sobrecarregada, né, com a economia do cuidado, que é um assunto que tá tão em voga, geralmente essa cota, ela já foi gasta. Pensando no que vai botar na lancheira da criança, no que vai comer no jantar, na compra que tem que ser feita, numa série de coisas. Então, se o nosso sistema de tomada de decisão, ele já não é bacana para tomar decisão sobre dinheiro, se a gente sabe que a gente precisa criar algumas estratégias, né, para isso funcionar e funcionar de uma maneira contínua, né? Porque a ideia é que a gente consiga levar uma vida financeira equilibrada e saudável ao longo do tempo. Quando a gente está falando de uma mulher, essa situação, ela já, né, é um pouco mais complicada. Então, quando a gente junta isso tudo, esse caldeirão aí, quando vamos pensar num planejamento financeiro para mulheres, primeira coisa que eu gosto de fazer, antes de pensar no dinheiro, a gente precisa pensar na vida, né? Porque o bem mais escasso que a gente tem não é o dinheiro. Embora o dinheiro esteja curto para todo mundo. É o tempo. Exatamente. Que é o nosso grande dilema, né? Você quer ter mais tempo com a família, você quer ter mais tempo para fazer uma atividade, para ler. Porque a gente vive na sociedade do cansaço, né? Tem um livrinho pequenininho de um filósofo, e na terapia eu tenho levado muito esse assunto. Hoje em dia a gente vive numa lógica do cansaço. E a produtividade é sempre trazer mais e mais e mais e mais, esquecendo de que a gente tem uma energia finita, de que somos humanos. E de que nunca essa lista vai estar completa. Mas é uma hipervalorização dessa produtividade, mas não é por nós, é o capital. E uma lógica capitalista, óbvio, né? Se a gente é valorizado pelo quanto a gente produz, em termos do capital, se a gente não está produzindo capital, a gente não é produtiva. E aí vem a culpa, e aí vem uma série de outras questões, né? Então, como é que eu gosto de pensar? Eu sempre penso assim, o tempo é o bem mais precioso. Vamos pensar como é que a gente quer passar a maior parte do tempo da nossa vida? E aí a gente pensa, esquece dinheiro, pensa na sua vida. Depois, aí que a gente entra com dinheiro para entender como é que o dinheiro vai poder te favorecer, obviamente, porque aqui sem ser poliana, né? O mundo é capitalista, estamos nele, e a gente vai precisar, se você quer… Para viver, precisa de dinheiro. Para viver. Os boletos estão aí, né? Não vão deixar de estar. Mas é legal a gente inverter um pouco essa lógica e começar a pensar também nas prioridades. Porque a sua prioridade pode ser diferente da minha. Por isso que não dá pra ter uma receita de bolo, sabe? E chegar, não, agora ninguém compra a casa própria e todo mundo vive de aluguel. Mas de repente isso é muito importante pra você. E se isso for muito importante pra você, bacana. Só que você vai ter que entender que a gente vai ter que fazer escolhas. E dentro da sua situação, como é que a gente faz um arranjo viável, inclusive do ponto de vista da sanidade mental, né? Pra gente avançar nesse sentido. Senta direito, garota.